Primeira etapa dessa viagem, extremo norte do planeta, o lugar que mais sofre os efeitos das mudanças no clima. Avançamos por um mar de icebergs, até subir o fiord, um canal profundo que avança para dentro da ilha. Quanto mais nos aproximamos da geleira, mais gelo na água. Os blocos batem no barco, mas não ameaçam nossa segurança. As encostas de pedra descobertas contrastam com o branco na água. E lá está ela, a geleira de Eck, imensa, imponente. Um paredão congelado se erguendo a 100 metros para fora da água. Um gigante que se desmancha diante dos nossos olhos. Terra, que tempo é esse? Estamos na Groenlândia, 400 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. A maior ilha do mundo, uma área do tamanho dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima juntos, é coberta por um manto de gelo de até 3,5 km de espessura. Esta é a região do planeta onde as consequências do aquecimento global são mais visíveis e mais perigosas. O derretimento da calota de gelo polar não tem grande impacto no nível dos oceanos, porque é mar congelado que derrete. Mas o gelo da Groenlândia está sobre a Terra. Se tudo derretesse, os oceanos subiriam 7 metros. 7 metros só com o degelo da Groenlândia. Não há previsão de que isso aconteça nos próximos séculos. Enquanto no resto do mundo a temperatura média subiu 0,8 grau nos últimos 100 anos, aqui, em alguns pontos, subiu 7 graus. Aquela linha mais clara ali na rocha é a marca de quanto essa geleira já retrocedeu para dentro do fiord. Lá. Uau! As geleiras se despedaçam sob o sol do verão ártico. Lá vem mais. O ritmo do derretimento aqui nem o mais pessimista dos cientistas previu. Esses pedaços de gelo, que daqui parecem pequenos, têm o tamanho de um ônibus. Olha agora. Agora, um bloco do tamanho de um prédio de 10 andares. Até que a face inteira vem abaixo e afunda no mar. Um espetáculo lindo e assustador. Veja de novo, o bloco que caiu tem a altura das torres do Congresso Nacional. O impacto provocou um pequeno tsunami que espantou as aves e foi perdendo força até chegar ao nosso barco, afastado 400 metros da geleira. Tanto quanto a visão, o barulho de trovão do gelo se quebrando impressiona. As geleiras parecem estáticas, mas na verdade elas são como rios de gelo que correm bem devagar. Durante mais de 100 anos, os cientistas têm acompanhado a velocidade desse deslocamento aqui na Groenlândia. E elas mantiveram até 96 o mesmo ritmo, até que começaram a ganhar velocidade. E em menos de 15 anos já estão correndo 4 vezes mais rápido. Chegamos à cidade de Ilulissat, no porto que hoje fica sem gelo por um período 1 mês mais longo do que há 10 anos. Continuamos nossa viagem a pé. Percorremos 10 quilômetros da tundra, mais verde e florida do que costumava ficar. Neste fiord não se pode navegar de tão cheio, de tão grandes os blocos. Ao longe, essas montanhas brancas são icebergs, muito lentamente rumando para o mar. O que você vê é só a ponta. 3/4 do gelo do iceberg ficam sob a água.
Tudo vem da geleira de Jakobshavn, a que mais produz icebergs na Groenlândia. A Jakobshavn é conhecida como o Amazonas das geleiras, porque nenhuma outra aqui da Groenlândia despeja tanto gelo no mar quanto ela. Foi daqui que no começo do século passado se desprendeu um imenso iceberg que ganhou o mar aberto e afundou o Titanic. A face da geleira estava aqui há apenas 10 anos, mas já retrocedeu 15 quilômetros ilha adentro. Gelo acumulado ao longo de centenas de milhares de anos derrete em alguns meses, levando com ele a história da atmosfera. Nessas pequenas bolhas, aprisionadas quando a neve caiu, está o registro da concentração de dióxido de carbono em cada época do planeta. E nela, a prova de que é esse gás que provoca o efeito estufa o responsável pelo aquecimento. O branco que muda com a luz, a espessura e a forma dessas esculturas que vão se transformando até que gota a gota passem a ser parte do mar. Uma imagem poética que pode mudar os destinos de centenas de milhões de pessoas no planeta. Se continuar nesse ritmo, só o gelo da Groenlândia vai ser responsável por um aumento de 5 centímetros no nível dos oceanos a cada 100 anos. E isso além do que já estava previsto. O físico Jay Swally, da NASA, estuda o gelo da Groenlândia há 30 anos. Ele mostra no mapa, feito com sensores de altitude do satélite, como na costa o gelo já ficou de 10 a 20 metros mais fino em apenas 10 anos. Mas é nas bordas que o maior desastre acontece. O gelo derrete mais e as geleiras aceleram. O volume de gelo jogado no mar no ano passado foi de 200 quilômetros cúbicos. Pare para imaginar esse volume. 200 cubos de gelo com 1 quilômetro de altura, 1 de largura, 1 de profundidade. No Ártico, o calor é amplificado, particularmente no mar congelado. Isso foi previsto pelos modelos climáticos. E a razão é o efeito albedo, explica o cientista. O gelo reflete parte da radiação solar de volta para o espaço. Quando a neve derrete, a água do mar ou as pedras descobertas absorvem calor. Com o gelo derretendo no verão, então 98% da radiação é absorvida pelo mar, em vez de voltar para o espaço. E isso aquece a água, o que nos leva de volta à geleira Jakobshavn, que em 10 anos perdeu todo o seu gelo flutuante. Onde agora sobrevoamos o rio de icebergs, o gelo era inteiro, compacto. Ele servia como uma barragem para conter a imensa pressão do gelo acumulado sobre a Terra. Mas o cientista Mark Cerise, do NOAA, o órgão do governo americano que estuda a atmosfera e oceanos, explica que a água, um pouquinho só mais quente, foi se infiltrando por baixo do gelo, lubrificando a base da geleira, fazendo com que ela deslize mais rápido para o oceano. Sem estabilidade, imensos pedaços se quebram e ganham o mar. Os cientistas, que se surpreenderam com a rapidez das mudanças na Groenlândia, não sabem se o derretimento vai continuar acelerando. É um caso no qual as mudanças estão acontecendo rápido demais para conseguirmos entendê-las, admite Mark Cerise. Não que eles não tentem. Seguimos o gelo quebrado até pousar em frente à face desta geleira. Encontramos o cientista suíço Martin Lifkan, que está acampado aqui para observar o desmoronamento da Jakobshavn. Pergunto como ela se comportou este ano. Este ano foi excepcional, diz ele. Ela sempre avançava na primavera até aqui e depois recuava. Se recompunha um pouco no inverno. Mas neste ano, no inverno, ela parou de avançar e agora tudo está se quebrando. Então acho que vai piorar muito nos próximos anos. Como é testemunhar isso? É assustador. Aqui encontramos a câmera que está dando ao mundo a dimensão da destruição das geleiras. O fotógrafo James Balog pensou numa câmera que dispara algumas vezes por dia para medir o avanço de geleiras pelo mundo. De casa, ele vê o gelo diminuindo nas montanhas do Colorado, nos Estados Unidos, onde vive. Mas nada é tão impactante quanto a geleira de Jakobshavn.
Ela tem a largura de 6 vezes a Ponte Hercílio Luz de Florianópolis. Veja só o helicóptero. Desaparece no paredão branco. Agora, veja como esse rio corre. Com uma força incrível, vai derrubando sua face. Avança 45 metros por dia. E ela continua se quebrando, num movimento que não para de se repetir. No espaço aberto pelo gelo da Jacobson, em um ano, dá para botar 800 estádios do Maracanã. Você deu aos cientistas uma dimensão que eles mediam, mas não viam. Sim, as fotos dão vida à tragédia. Os números são importantes, as medições de satélite, mas nós não vemos o mundo de 600 quilômetros de altura. Vemos com os nossos olhos, corações e mentes. E quando as fotos dão vida a isso, as pessoas podem entender. Como a imagem acelerada nos mostra que esse mundo só dá a impressão de ser parado. Como o sol da meia-noite revela uma névoa, o gelo evaporando. E uma escuridão que só se insinua nos dias eternos do verão, deixa ver os icebergs se encaminhando para seu fim. A simples transformação da água do estado sólido para o líquido, mudando profundamente este planeta.